Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje nós vamos dar seguimento e falar um pouco sobre a maternidade atípica. Hoje nós vamos abordar o tema de como fica a vida da mulher após a maternidade atípica. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, eu já te convido a se inscrever, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui semanalmente. E lembre também de acionar aqui o sininho de notificações para você ser notificada todo post que fizermos. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Passado todo aquele susto que é realmente você receber o diagnóstico do seu filho, seja quando o bebê ainda está na barriga ou mesmo após o nascimento, eu tenho casos de muitas mães que relatam aqui para mim que tem o diagnóstico com o bebê já fora do útero, né? Um choque que na maioria das vezes é um pouco até maior, porque você tem um bebê acreditando que ele vai ter um desenvolvimento típico e em determinado momento você é surpreendido com a notícia de que o seu bebê tem algum comprometimento. Então realmente eu acredito que é mais impactante para essas mães que recebem esse diagnóstico após o nascimento. Mas, independente da forma como você recebeu esse diagnóstico, é importante você trabalhar mecanismos para você aprender a conviver com essa condição. Lembrando que, mesmo que essa seja a nossa postura, logo que a gente recebe o diagnóstico, desesperar não é a solução e também não nos traz nenhum tipo de resultado benéfico. A maioria das vezes não existe cura para esses problemas. É necessário a gente aprender a conviver, aprender a tornar a vida dessa criança um pouco melhor e também assimilar a cada dia mais o processo mesmo da aceitação dessa criança atípica. Passado esse período de assimilação, nós temos que entender que a nossa vida tem que continuar. E nós, enquanto mães, na maioria das vezes, sofremos um impacto muito maior no nosso dia a dia, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E isso pode trazer pra gente uma frustração. Porque geralmente, mesmo quando você tem um filho que tem um desenvolvimento típico, você tem que abrir mão de certas coisas. Porém, nos casos de crianças com desenvolvimento típico, você pode abrir mão por um determinado tempo. Essas crianças, elas começam a ter uma independência maior num período de tempo menor. E assim, com uns poucos anos, após o parto, a vida já vai voltando ao normal. Porém, na maioria das vezes, dependendo do comprometimento que a criança atípica tiver, nem sempre você vai conseguir readaptar a sua rotina da forma como ela era antes. Muitas vezes, trabalhar fora, por exemplo, para algumas mulheres, vai ser praticamente impossível, pois essa criança pode gerar uma demanda muito grande e não ser viável você colocar cuidadores ou mesmo essa criança numa creche. Isso eu falo assim, dependendo muito do nível de comprometimento, porque muitas crianças conseguem levar uma vida bem próximo do normal, então conseguem frequentar a escola, é possível você deixar com babás, mas é até uma responsabilidade muito grande, porque são muitas mães e são muitas condições diferentes, Então é muito difícil ter uma fórmula, porque cada criança é única, cada mãe é única, então em cada caso uma decisão diferente terá que ser tomada. Mas é importante você pontuar coisas para você não parar de existir, não parar de ser funcional. É muito frustrante você parar a sua vida, você desistir daqueles projetos que você tinha, daqueles sonhos. Então é importante você adaptar para você conseguir continuar sonhando e continuar exercendo, essa mulher que existia aí antes dessa criança chegar. Então eu separei alguns pontos aqui que eu acho fundamentais e que eu procuro ao máximo aplicar na minha vida, enquanto mãe atípica, para eu continuar tentando alcançar os meus objetivos, continuar funcionando enquanto ser humano e tendo um cuidado para mim também. Porque muitas vezes, a maioria das vezes que eu atendo muitas mães aqui, são pessoas que simplesmente desistiram das próprias vidas e estão vivendo em função dos filhos. E isso é muito perigoso, porque para a gente cuidar de uma criança, principalmente numa situação atípica, a gente precisa estar com a saúde mental bem em dia, tá? Com o nosso emocional bem equilibrado. Para você deixar a criança bem, você precisa estar bem. Então vamos lá. É fundamental que você não abra mão dos seus sonhos por causa da maternidade atípica. Eu tenho plena convicção que nem todos os sonhos você consegue, conciliar com essa maternidade.
muitas coisas serão necessárias fazer adaptação. Eu posso dar um exemplo da minha vida mesmo. Eu sempre trabalhei fora a minha vida toda, sempre fui assalariada, sempre estive trabalhando para terceiros, e depois que a Helena chegou, a gente percebeu que isso estava ficando bastante impraticável. Por quê? São muitas terapias onde eu preciso acompanhá-la, são muitas consultas médicas, e como nós moramos no interior, a gente precisa se deslocar e muitas vezes isso aí consome um dia inteiro de trabalho. Então hoje já não é tão viável que eu trabalhe fora. É claro que é muito importante que isso seja conversado, dentro, né, de um relacionamento, de um casamento, é necessário que haja um entendimento, que cedam, né, conforme o possível para vocês e entrem num acordo. Provavelmente nem os dois não vão conseguir ter uma rotina tão puxada, tão pesada fora de casa. Mas não quer dizer que se você não pode trabalhar de carteira assinada, fazendo aquele expediente de 8 horas por dia, que você não pode trabalhar. Você pode adaptar o seu trabalho para as condições que você tem. E se você não consegue trabalhar mesmo, eu entendo que tem crianças que realmente a demanda é muito maior, né? Precisam de cuidados um pouco maior. É importante você procurar coisas que ocupem a sua mente. Você pode fazer um artesanato, você pode cozinhar. Muitas vezes você não vai conseguir desenvolver uma atividade que seja responsável, seja a principal fonte de renda para a família, mas você consegue fazer algo que preencha a sua mente e que faça você se sentir útil. Isso é muito importante. Isso é muito importante, que você consiga se sentir alguém além da mãe de uma criança, porque nós temos muitos papéis, né? E quando a gente passa a assumir apenas um, você pode simplesmente perder a sua identidade, não entender mais quem você é. E a maternidade atípica, ela não está aí para isso, não está para nos anular. A gente pode continuar sendo uma mulher funcional, uma mulher que tem sonhos, uma mulher que alcança objetivos, mesmo tendo uma criança especial. Mas esse assunto ele é bem vasto, bem longo, tem muitas coisas ainda que a gente pode falar aqui, e eu com certeza pretendo continuar falando. Se você quer também acompanhar um pouquinho mais da nossa rotina, da rotina da Helena, segue a gente lá no Instagram, a página é @mãesoueu1, e lá eu tô sempre compartilhando o nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo vídeo.